Olá, moçada! Vamos aqui para mais uma aula de Química Geral, tá? Destacando basicamente a questão da estrutura atômica. Tá? Nós já fizemos um apanhado geral dos modelos atômicos, né? Falamos de Leucipo, Demócrito, depois falamos do modelo atômico de Dalton, de Thomson, de Rutherford, né? Bohr, Sommerfeld, e chegamos até o modelo atômico atual. Tá? Então é importante estar sempre atento, nós, inclusive nos vídeos anteriores fizemos esses resumos aí. Tá? Vamos deixar aqui a descrição de todos esses vídeos, na descrição os links, né, de todos esses vídeos, para que quem não assistiu possa assisti-los, e quem assistiu e quiser revisar alguma coisa, é só ir lá e ver. Tá? Convido a todos que deixem esses vídeos rolarem até o final, isso é importante para o canal, tá? Que se inscrevam e divulguem aí o nosso canal, porque afinal de contas o sucesso do projeto depende disso. Tudo bem? Gente, então nós falamos toda essa evolução histórica, né, do modelo atômico, dos modelos atômicos, né, do átomo, mas é interessante que para o estudo da química a gente faça aqui uma delimitação. Tá? Nós vamos chamar isso aqui de estrutura atômica básica, tá? E eu vou detalhar o seguinte: olha, o átomo ele divide-se em duas regiões, né, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo estão os prótons, que são as partículas positivas, e os nêutrons, que, como o nome sugere, são eletricamente neutros. Tá? Vejam que em nenhum momento, nesses modelos atômicos que falamos, nós falamos dessa partícula nêutron. Tá? Porque, na verdade, o modelo atômico atual, que foi o que nós mostramos aí, né, por último, ele se desenvolveu entre 1924 e 1929. Tá? E os nêutrons só seriam descobertos em 1932 por um químico, né, um físico lá chamado Sherrick. Tá? Então, a descoberta dos nêutrons realmente veio depois. Por isso que dentro dos modelos atômicos nós falamos da descoberta do elétron, falamos da descoberta do próton, né? Os modelos a partir de então passaram a falar de prótons e elétrons, mas nêutrons não. Tá bom? Com esse nome, com essa caracterização, não. Tudo bem? E na eletrosfera estão os elétrons, que são as partículas eletricamente negativas. Tá? Então os prótons são positivos, os elétrons são negativos e os nêutrons, como o nome sugere, eletricamente neutros. Tá bom? Tá aqui as partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Vamos caracterizar rapidamente aqui na questão de carga e massa. Tá? Os prótons, nós dizemos que tem carga mais 1, são as partículas positivas, né? E massa 1. Os elétrons têm carga menos 1, vê que é a mesma carga do próton, só que o sinal é trocado. E a massa do elétron, a gente fala que é praticamente zero. O elétron é uma partícula de carga negativa, né, menos 1, e a massa praticamente zero. É 1836 vezes menor do que a massa do próton. Tá? Alguém arredonda isso aqui às vezes para 1840. Tá? Então a massa de um elétron é 1 sobre 1836 da massa do próton, ou do nêutron, né? Porque a massa do nêutron é praticamente igual à do próton. E o nêutron não tem carga. Tá? A carga dele é nula, a carga dele seria zero. Tá bom? Então próton mais 1 e a massa 1. Nêutron não tem carga e a massa é praticamente 1, né? Igual a do próton. E os elétrons, a carga é menos 1 e praticamente não tem massa. A questão dessas unidades, né, gente? Essa unidade de massa que a gente usa aqui é exatamente a unidade de massa atômica que nós já vimos lá em outro momento, né? É uma unidade de massa atômica, é o quanto pesa um próton. Se vocês precisarem, por algum motivo, a massa, por exemplo, de um próton em gramas, é só vocês usarem os conhecimentos que vocês já têm de cálculos químicos, tá? E fazer esse cálculo. Qual é a massa em gramas de uma unidade de massa atômica? Por exemplo, de um átomo de hidrogênio, né, que a massa é 1. Pronto, tu estás encontrando a massa de um próton ou de um nêutron em grama ou quilograma, como queiram. Tá? E essa questão aqui da carga elétrica em Coulomb, né? Coulomb é a unidade de carga elétrica. Cada um desses que a gente fala que é a unidade elementar de carga é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Isso aí vocês usam mais em física, né, lá em eletricidade, do que em química. Aqui eu acho que está de bom tamanho, né? A gente saber que a massa do próton é 1, a massa do nêutron também é 1, isso em unidades de massa atômica, tá? E a carga do próton e do elétron é a mesma, é uma unidade elementar de carga, sendo que o próton é positivo e o elétron é negativo, tá? Vale a pena falar também um pouquinho, gente, sobre a dimensão, né? Os valores relativos, as dimensões relativas
do raio, né, ou do diâmetro do núcleo em relação ao diâmetro do próprio átomo. Tá? Se a gente vê o diâmetro todo do átomo e depois ver o diâmetro só do núcleozinho aqui, isso vai estar aparecendo para vocês aqui uma figurinha melhor, tá? Mas a gente costuma dizer que o núcleo ele é de 10 a quarta a 10 a quinta vezes menor do que o próprio átomo. Esse é o valor relativo, tá? Então é de 10.000 a 100.000 vezes menor. Tem uma comparaçãozinha que a gente faz aí com um estádiozinho de futebol, né? Se a gente colocasse uma bolinha de gude, uma bolinha de, sei lá, uma bolinha de ping-pong, uma bolinha de golfe, né? Como alguns livros em inglês mostram, né? No centro de um estádio, e a gente considerasse aquele estádio todo como sendo o diâmetro do átomo, aquela bolinha ali seria o núcleo. Só para a gente ter uma ideia, né, de quanto de espaço vazio há no átomo. Isso foi proposto pelo próprio Rutherford. Vale a pena a gente lembrar disso. O estudo de Rutherford foi bastante interessante, né, para a época então. Tá? Rutherford chegou a dizer na época que praticamente toda a massa do átomo se encontrava no núcleo. Por isso que ele falou, esse núcleo é muito denso. Rutherford chegou a desconfiar da existência dos nêutrons, só que ele não levou isso adiante. Mas ele achou aquele núcleo denso demais para ali ter apenas prótons. Tá? E quando a gente vê, ó, quem são as partículas subatômicas que têm massa? Né? Os prótons e os nêutrons. Então, o elétron é praticamente zero. Onde que estão os prótons e os elétrons e os nêutrons? No núcleo. Tudo bem? Beleza. Continuando, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o conceito de elemento químico e diferenciar elemento químico de átomo de íons. Esses conceitos básicos são super importantes, né, para todo o estudo da química. Por isso que uma aula como essa aqui é bastante importante. É importante que vocês tenham esse vídeo aí, né, sempre perto de vocês, para em muitos momentos vocês voltarem e revisarem. Porque esses conceitos iniciais de química realmente são importantes. A gente aproveita e pede aí que vocês, né, deixem o like de vocês, curtam esse vídeo, né, divulguem para os colegas, tá? Que isso é bem importante para a divulgação aí do canal, tá bom? Gente, o que a gente chama de número atômico e representa pela letra Z maiúscula, tá? Número atômico é simplesmente o número de prótons. Quantos prótons um átomo tem? Isso é o número atômico dele, tá? Por exemplo, o número atômico do carbono é 6. O que significa dizer isso? Cada átomo de carbono tem 6 prótons. O número atômico do cálcio é 20. Então, cada átomo de cálcio tem 20 prótons. E é sempre um número inteiro, tá? Porque um átomo ele tem um próton, ou 2 prótons, ou 3 prótons. Nunca vai ter frações de prótons. Inclusive, por isso, ele é representado por essa letra Z. Lembra lá de matemática? Conjunto dos números inteiros? Tá? O que a gente chama aqui número de massa, que representa pela letra A maiúscula, é exatamente, gente, a soma do número atômico com o número de nêutrons. A é igual a Z mais N. Ou seja, quando eu somar o total de prótons com o total de nêutrons, eu tenho o que a gente chama de número de massa. Também é sempre um número inteiro, inclusive essa letra A maiúscula, só que de um outro momento. Mas também representa essa questão do número inteiro. Tá bom? E vale a pena lembrar que massa atômica não é a massa do átomo, tá? Ou melhor, número de massa aqui que eu estou falando, né? Nós temos número de massa, massa atômica e massa do átomo. São 3 conceitos diferentes. A massa, o número de massa que estamos falando aqui é um número inteiro que te diz simplesmente quantos prótons e nêutrons há lá no núcleo desse átomo, certo? A massa atômica, no caso de um elemento químico, é uma média ponderada das massas dos isótopos desse elemento, nós já vimos isso também. Tá? E a massa do átomo já seria algo um pouquinho diferente, aí, porque a massa do átomo não é só prótons e nêutrons. Primeiro que tem elétrons. Segundo que para esses prótons e nêutrons se compactarem, se estabilizarem lá no núcleo, isso acaba tendo uma pequena perda de energia e isso acaba acarretando em massa. Esses valores são muito próximos, porém não são iguais, a rigor. Né? Então fiquem espertos para essas análises, dependendo da situação. Tá? E o que nós chamamos de elemento químico, gente? Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Tá? Por exemplo, nós conhecemos 3 átomos diferentes do elemento carbono. 3 átomos são carbono. É o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. São 3 átomos do mesmo elemento. São 3 átomos diferentes. Tá? Agora, aqui são 6 prótons, aqui são 6 prótons, aqui são 6 prótons. Esses 3 átomos, ou seja, o conjunto formado por esses 3 átomos, representa o elemento químico carbono.
O que é o elemento químico carbono? É um conjunto de átomos com 6 prótons. Todo átomo que tiver 6 prótons pertence ao elemento carbono. Ou, se preferirem, para pertencer ao elemento carbono, o átomo precisa ter 6 prótons. Tá bom? Então, quando a gente encontra átomos com o mesmo número de prótons, e esses átomos são agrupados, esse grupo representa um elemento químico. Tá? Então, esse é o conceito de elemento químico. Inclusive, gente, o elemento químico tem um símbolo, no caso do carbono, C, no caso do cálcio, Ca, no caso do enxofre, S, no caso do hidrogênio, H. Tá? O símbolo de um elemento químico, só lembrando, isso é importante também, né? Quando ele for representado por uma única letra, obrigatoriamente essa letra precisa ser maiúscula. Aqui vai estar aparecendo alguns símbolos, né, de alguns elementos para vocês. Tá? E se forem 2 letras, obrigatoriamente a primeira letra é maiúscula e a segunda minúscula. Isso é obrigatório. Eu não posso vacilar para isso. Tudo bem? Só uma letra? Maiúscula. 2 letras, como por exemplo cálcio, né? Qual é o símbolo do cálcio? Aqui o sódio, né? Qual é o símbolo do sódio? Na. O N maiúsculo e o A minúsculo. Eu não posso colocar os 2 maiúsculos ou os 2 minúsculos, porque está errado. Isso aqui é o O do oxigênio, isso aqui é o C do carbono, isso aqui é o H, tá? Do hidrogênio, isso aqui é o N do nitrogênio, etc. Tudo bem? No símbolo lá do elemento, quando a gente quer representar, a gente coloca aqui embaixo, normalmente do lado esquerdo, o número atômico, tá? E em cima, aí pode ser de um lado ou do outro, tanto do lado esquerdo como do lado direito, a gente representa o número de massa. E em muitas vezes, embora não seja nada oficial, a gente costuma colocar aqui no meio o número de nêutrons. Por exemplo, ó, isso aqui é o carbono 12. Esse 6 é o número de prótons. Esse 12 é o número de massa. Ah, então o número de nêutrons dele é 6, porque 6 mais 6, 12. Prótons mais nêutrons é igual ao número de massa. Esse outro átomo de carbono aqui tem número de nêutrons 7. 6 mais 7, 13. Aqui já vai ser 8, né? 8 mais 6, 14. É sempre assim, o número de prótons com o número de nêutrons é igual ao número de massa. Tudo bem? Essa representaçãozinha é muito comum quando a gente estuda isso aqui. Tranquilo? Beleza. Outros conceitos que são bastante importantes aqui, gente, são esses, né? Isótopos, isóbaros, isótomos. Principalmente o conceito de isótopos, tá? O que são isótopos, tá? Isótopos são espécies que têm o mesmo número de prótons, tá? Só que eles têm diferentes números de nêutrons. Consequentemente, também terão diferentes números de massa, tá? Terão diferentes números de massa. O que os isótopos têm em comum? O número de prótons, tá? Então, átomos com o mesmo número de prótons são chamados de isótopos. Tá vendo como esse conceito parece com um conceito de elemento químico? O que é elemento químico? É um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Então, eu posso dizer que elemento químico é um conjunto de isótopos. E é verdade, tá, gente? Sempre que forem isótopos entre si, necessariamente eles pertencem ao mesmo elemento químico. Isso aqui são os 3 isótopos do carbono. O elemento carbono existe na forma de 3 isótopos, fica até melhor de dizer assim. O elemento hidrogênio existe na forma de 3 isótopos, o hidrogênio 1, o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3. O oxigênio existe na forma de 3 isótopos, oxigênio 16, oxigênio 17, oxigênio 18. Já o cloro são 2, né? O cloro 35 e o cloro 37. É assim que a gente chama os isótopos, tá, gente? A gente fala o nome do elemento, no caso aqui carbono, e chama o número de massa. Carbono 12, carbono 13, carbono 14. O único elemento que tem nomes específicos para seus isótopos é o hidrogênio. O hidrogênio 1 é chamado de prótio, o hidrogênio 2 é chamado de deutério, o hidrogênio 3 é chamado de trítio. Prótio, deutério e trítio. Hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3. Certo? É o único elemento que tem esses nomezinhos próprios. O resto a gente chama assim, carbono 12, carbono 13, oxigênio 16, oxigênio 17, ferro 56, cálcio 40, potássio 39, etc. Tudo bem? Prótio, deutério e trítio são os isótopos do hidrogênio. O prótio é chamado de hidrogênio comum.
Isso porque 99,98% de todo o hidrogênio que existe na forma do prótio. Por isso que o prótio também é chamado de hidrogênio. Já o hidrogênio 2 é o deutério. Aproximadamente 0,02% de todo o hidrogênio que existe na forma do hidrogênio 2, o deutério, também chamado de hidrogênio pesado. Tá? E o trítio, esse acontece numa proporção muito pequena, né? Coisa de 10 a menos 5%, tá? É quase nada, né? Mas existe. O trítio ou tritério ou hidrogênio superpesado. Prótio, deutério e trítio. Prótio é o hidrogênio comum, tá? Ou hidrogênio leve, ou simplesmente hidrogênio. É o hidrogênio comum. Beleza? Então, isótonos, né? O que os isótonos têm em comum? Gente, vai ser o número de nêutrons. Tá? Isótonos entre si, eles apresentam diferentes números de prótons, tá? Até porque se fosse igual seria isótopos. Tem o mesmo número de nêutrons e tem diferentes números de massa. Certo? Como são números de prótons diferentes, obrigatoriamente isótonos entre si pertencerão a elementos diferentes. Certo? Pertencerão a elementos diferentes. Aqui, por exemplo, ó, o carbono... Deixa eu melhorar aqui. O carbono... Eu pus tudo errado, né? Estou corrigindo aqui. O carbono 13 e o nitrogênio 14, eles são isótonos. Vejam por quê. Se esse carinha aqui tem 6 prótons e o número de massa é 13, tá? Quem é que eu somo com 6 para dar 13? Não é 7? Então aqui são 7 nêutrons. 7 nêutrons, tá? 7 mais 7, 14. O nitrogênio 14 também tem 7 nêutrons. Então 7 nêutrons aqui, 7 nêutrons aqui. Esses dois átomos são, essas duas espécies, esses dois átomos são isótonos. Mesmo número de nêutrons. Então isótopos, mesmo número de prótons. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Como os isótopos têm o mesmo número de prótons, obrigatoriamente pertencem ao mesmo elemento químico, tá, gente? Um isótopo do carbono só pode ser outro carbono. Um isótopo da platina só pode ser outra platina. Isótopos entre si sempre pertencem ao mesmo elemento químico. É bom lembrar disso sempre, tá bom? Já os isóbaros, gente, o que vai ser igual aqui é o número de massa. É o número de massa, tá? Então eles têm diferentes números de prótons, tá? Também tem diferentes números de nêutrons. O que é igual é o número de massa, certo? Aí eu poderia escolher um exemplo aqui para vocês. Ó, o cálcio, existe o número atômico do cálcio é 20 e existe o isótopo 40 do cálcio, tá? Mas também nós temos, por exemplo, gente, o argônio 40. Vê que eu estou falando argônio 40, isótopo 40 do argônio, né? É assim que a gente chama os isótopos. Os únicos isótopos que têm nomes próprios são os do hidrogênio. Lembrem-se bem disso, tá? Prótio, deutério e trítio. A gente vai explorar isso um pouquinho melhor lá nos exercícios, mas vale muito a pena, né, a gente saber que o mesmo elemento químico ele é formado por átomos diferentes. Tá? Então, olha aí a diferença de conceito de elemento químico para o conceito de átomo. O número atômico do argônio é 18. Tá? Então eu já sei, olha, esses dois carinhas não são isótopos. Um é 20, o outro é 18. Né? Até porque, gente, um cálcio não poderia ser isótopo de argônio. Cálcio só poderia ser isótopo de outro cálcio. Argônio só poderia ser isótopo de outro argônio. Tá? Então, quando eu fizer 40 menos 20, dá 20. Então, esse carinha aqui tem quantos nêutrons? 20. Certo? 20. 20 mais 20, 40. Prótons mais nêutrons me dá o número de massa. 40 menos 18 vai dar 22. Vejam que os números de nêutrons também são diferentes. Agora, qual é o número de massa desse isótopo aqui do cálcio? 40. Qual é o número de massa desse isótopo aqui do argônio? 40. Então, esses dois isótopos, né, esses dois átomos, eles são isóbaros entre si. Tudo bem? Então, isótopos têm o mesmo número de prótons. P de prótons. Isótonos têm o mesmo número de nêutrons.
E o isóbaros, né? Os isóbaros têm o mesmo número de massa. Tá? Prótons, nêutrons, massa. Massa, o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Tudo bem? Outra coisa que é bem básica e que vale bem a pena a gente lembrar aqui, gente, é a diferença de átomos para íons. Tá? E a diferencinha básica entre átomo e íon é porque o íon tem carga. Né? Aqui vai estar aparecendo alguns íons para vocês vão estar vendo aí. O íon tem carga, o átomo não. O átomo é eletricamente neutro, né? A carga é zero. Um íon não, a carga dele é mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3, enfim, tem lá alguma carga. E essa carga precisa aparecer. Né? O íon tem carga, o átomo não. Isso é algo simples, mas é isso mesmo. A diferença de átomo para íon é que o átomo é eletricamente neutro e o íon é carregado, tem uma carga diferente de zero. Tá? Exatamente, gente, porque em um átomo o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ora, se o total de carga positiva é igual ao total de carga negativa, quando somar tudo vai dar zero. É por isso que o átomo é eletricamente neutro. Já no íon, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Aí vai ter carga. Se ele tiver mais próton do que elétron, a carga é positiva. A gente vai chamar isso de cátion. Tá? O que é um cátion? É um íon positivo. O que é um ânion? É um íon negativo. Se o íon é negativo é porque sobra elétron. Tem mais elétron do que próton. E lembrem-se, o átomo vai perder ou ganhar elétron. Tá? O número de prótons permanece o mesmo. O número de prótons do átomo e do seu respectivo íon é o mesmo. O que mudou foi o número de elétrons. O carinha perdeu ou ganhou elétron. Se perdeu elétron, ficou positivo. É um cátion. Se ganhou elétron, aí vai adquirir uma carga negativa. É um ânion. Lembra que o que perde ou ganha é elétron. O número de prótons permanece o mesmo. É só lembrar que elétron tem carga negativa, né, gente? Se a carga do átomo é zero, o número de prótons é igual ao de elétrons. Se ele ganha um elétron, vai ficar sobrando um elétron. Então a carga de um elétron é menos 1. Por isso que ele ganhou um elétron e ficou com carga menos 1. Ganhou 2 elétrons, menos 2. Ganhou 3 elétrons, menos 3. Tá? Agora, quando ele perde elétron, se o número de prótons era igual ao número de elétrons, e ele perdeu um elétron, ficou sobrando um próton. Agora percebam que ficou sobrando um próton, não porque ele ganhou um próton, mas porque ele perdeu um elétron. Se perdeu 2 elétrons, a carga é mais 2. Perdeu 3 elétrons, mais 3, etc. Tá bom? Então, o cátion, ele é positivo porque ele perdeu elétron, e o ânion é negativo porque ganhou elétron. Tudo bem? Vamos ver aqui alguns exemplinhos bem rapidinho. Ó, isso aqui é um átomo ou é um íon? Tá? Vê que não tem carga nenhuma aqui, eu já sei que é átomo. Se é átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E esse 11 aqui do ladinho é o número atômico. O número atômico é o número de prótons. Então esse carinha aqui tem 11 prótons. Como ele é um átomo, também tem 11 elétrons. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá? Isso aqui tem uma carga, mais 1. Se tem uma carga mais 1, é positivo, né? Então ele é um cátion. Significa dizer que ele perdeu um elétron. Tá? Qual o número de prótons dele? O número de prótons, gente, não muda. Tá? Ele tinha 11 prótons quando era átomo, continua com 11 prótons, porque não muda. Até porque se mudasse, o sódio perdeu um próton. Isso só é possível lá em radioatividade. Aqui na química não. Tá? Então, o sódio perdeu um próton. Se ele perdeu, ficou com 10. Se ele ficou com 10 prótons, o número atômico 10 deixou de ser próton. Deixou de ser sódio, já seria lá o neônio. Tá bom? Então, quando um átomo se transforma no íon, o número de prótons não muda, só mudou o número de elétrons. Agora, se quando ele era átomo tinha 11 elétrons e perdeu 1, então agora aqui nesse cátion ele tem 10 elétrons. Certo? É por isso que a carga, gente, é mais 1. Qual é a carga de 11 prótons? 11 vezes mais 1. Qual é a carga de 10 elétrons? 10 vezes menos 1. Agora soma. Mais 11 com menos 10. Vai dar mais 1. Por isso que a carga é mais 1, né? Porque tem um próton a mais. Aqui é um átomo, porque a carga é zero, nem aparece nada. Tá? Então aqui nós temos 8 prótons e também temos 8 elétrons. Isso aqui é o átomo de oxigênio. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Carga positiva mais 8, carga negativa menos 8. Soma tudo, dá zero. Tá? A carga aqui é menos 2.
Então, se tem carga, é íon, não é átomo. Se a carga é negativa, é um ânion. Se a carga é negativa, significa dizer que ele ganhou elétron. Nesse caso, ganhou 2. Tá? O número de prótons não muda do átomo para o íon. Tinha 8 prótons, continua com 8 prótons. Tá? Aqui ele tinha 8 elétrons. Ganhou 2, ficou com 10 elétrons. Certo? Quando era átomo, tinha 8 elétrons. O que significa essa carga? Menos 2, que ele ganhou 2 elétrons. Se tinha 8 elétrons e ganhou 2, ficou com 10 elétrons. Tudo bem? Eu poderia aproveitar aqui essa oportunidadezinha, já que está aqui posta, né? Vejam, esse íon sódio tem 10 elétrons. Já o íon oxigênio também tem 10 elétrons. Tá? E nós vamos chamar aqui, a partir de agora, espécies que têm o mesmo número de elétrons, nós vamos chamar isso de isoeletrônicos. Tá? O que são isoeletrônicos? São espécies que têm o mesmo número de elétrons. Tá? Esse carinha aqui tem 10 elétrons, esse aqui também tem 10. Então, o cátion sódio e o ânion oxigênio são isoeletrônicos, porque eles têm o mesmo número de elétrons. Tá bom? Então, espécies com o mesmo número de elétrons, isoeletrônicos. Tudo bem? Então, muito obrigado. Um grande abraço a todos. E não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal e divulgá-lo aí para os seus amigos. Tudo bem?